Bom dia, muito bom estar de volta com vocês e desejando a todos uma semana abençoada por Deus, pedindo inspiração divina para o nosso aprendizado de hoje e sempre. Hoje nós vamos começar um outro capítulo de Gênesis, Gênesis 30, e o assunto é rivalidade. Nós sabemos que toda rivalidade vem através de um problema ou através da competição. Muitas religiões são contra a competição, porque gera problemas, mas nós vamos ver que a Bíblia não proíbe a competição. A competição é algo em que, exercendo o livre-arbítrio de uma maneira em que Deus aprova, ela é muito boa. Por exemplo, nós vamos ver o caso da gasolina. Se a gasolina tiver apenas um dono, vamos supor que a Shell seja o dono da gasolina, de toda a gasolina do mundo, o que a Shell vai fazer? O que ela bem quiser. O preço vai ser o preço que ela determinar, porque só ela tem a gasolina. Mas veja que hoje em dia existem várias companhias que oferecem a mesma gasolina. Então a Shell não pode fazer um monopólio. E isso é uma coisa muito boa para nós. Por quê? Porque o preço cai. Essa competição entre as companhias faz com que o preço caia. Numa escola, por exemplo, muitas escolas não gostam de competição, mas eu fui professora. Quando você coloca uma competição, a maioria dos alunos não querem perder. Mas aí compete ao professor ensinar e trabalhar esse lado da competição. E que perder faz parte da vida, e quando a gente pensa que a gente está perdendo, na realidade muitas vezes estamos ganhando muito mais do que quem ganhou. Depende das circunstâncias. Nós conhecemos na Bíblia uma história muito famosa de Caim e Abel. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. O que aconteceu? A competição virou rivalidade e acabou em morte. Isso é um exemplo de que a competição pode se tornar rivalidade. E também que a rivalidade pode acontecer por um problema que existe, como é o caso de Lia e Raquel. E nós vamos ver que na história de hoje a rivalidade é intensa entre eles. Então vamos primeiro à palavra de Deus. Leitura de Gênesis capítulo 30, versículos de 1 a 24. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naphtali.
Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Durante a colheita de trigo, Ruben saiu ao campo. Encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas Lia respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras de meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu a Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. A infertilidade naquela época era um assunto sério. Lia e Raquel se envolveram num emaranhado de problemas através da bigamia. Lia se sentindo mais feia, menos amada e querendo ter mais filhos para agradar o marido, para conseguir o amor do marido. Raquel, já muito bonita, era estéril. Então, veja que a cabeça da Lia, por um lado, era diferente da cabeça da Raquel. E as duas queriam, de certa forma, encontrar uma maneira de resolver essa situação. Mas não sabendo como resolver, elas usaram as armas que elas tinham. E as armas de Lia é que ela poderia dar filhos a Jacó. A arma de Raquel foi arrumar alguém para engravidar no lugar dela. Vamos ver também que essa história da esterilidade é motivo de chacota, é motivo de zombaria para a pessoa estéril. Por exemplo, o caso de Ana, que eu vou colocar para vocês a seguir. A Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. 1 Samuel 1, versículo 5. E sua rival a provocava e zombava dela,
porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. 1 Samuel 1, versículo 6. Jacó, no momento de indignação, ele deu uma resposta para Raquel, deixando-a entender que ele acreditava que quem tinha o poder de tornar uma mulher estéril ou fértil era Deus. Mas Jacó também conhecia a história do seu antepassado. Por exemplo, veja a seguir o exemplo de Sara e Abraão. Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Gênesis 16, versículo 2. Raquel, no seu desespero para ter filhos, ela fez um arranjo ali com a sua serva para dormir com o seu esposo, e a serva teve 2 filhos, que são Dan e Naphtali. Mas isso provocou ainda mais os ciúmes, a vontade de competir com a irmã de Lia, porque Lia, depois que ela teve os 4 filhos, Deus cortou a fertilidade dela. Mas ela, já sentindo que Raquel agora estava ganhando uma posição de destaque com os 2 filhos, então ela decidiu também usar a sua criada para ter filhos. E ela fez os arranjos para que a sua criada Zilpa deitasse com Jacó e lhe desse filhos. Desse relacionamento surgiu Gade e Assar, 2 filhos para Lia e Jacó. Até agora já fazia mais ou menos 6 anos que Jacó tinha se casado por engano com Lia e depois com Raquel. Aí Ruben, que é o filho mais velho de Lia e Jacó, estava lá brincando, todo alegre no campo, e encontrou umas frutinhas alaranjadas chamadas mandrágoras. E aí ele gostou tanto das frutas que veio correndo e entregou para Lia, a sua mãe. E Lia usou isso para fazer um acordo com Raquel. Mas por quê? O que era essas frutas mandrágoras? As mandrágoras eram chamadas também maçã do amor, porque eram frutos afrodisíacos e muitos naquela época usavam para aumentar a fertilidade. Então, quando Raquel soube disso, ela queria de qualquer maneira essas mandrágoras. O desespero era tão grande de Raquel para se engravidar que ela ofereceu seu esposo Jacó para Lia, a sua irmã, que também era casada com Jacó, em troca das mandrágoras, porque ela queria comer aquele fruto para ver se ela ficava fértil de novo. E isso não foi muito bom para ela, porque quando o acordo foi firmado, Lia conseguiu engravidar de novo. Ela teve um filho que deu o nome de Issacar, e daí em seguida ela teve um outro filho chamado Zebulon. Veja que a situação está ficando cada vez mais difícil aí, não é? E daí todo aquele emaranhado de problemas continuou e veio uma 7ª filha para eles, que se chamava Diná. Deus trabalha em diferentes maneiras e às vezes de maneiras surpreendentes. Não sei se ele usou as mandrágoras, mas só sei que a Raquel se engravidou e teve um filho que deu o nome de José. E nós sabemos também que depois, no futuro, mais adiante, Raquel vai ter mais um filho que vai dar o nome de Benjamim. E quando ela tem esse segundo filho, ela vai morrer de parto. Desculpem por estar antecipando a história, mas para a conclusão é importante vocês saberem que entre as 2 mulheres de Jacó e Zilpa,
e Bila, que são as servas, Jacó teve 12 filhos e uma filha. Vamos entender o que é que está por trás dessa história. Por que é que está na Bíblia? Será que isso que Lia e Raquel estão fazendo está correto? Não, não está correto. Elas estão erradas, porque elas estão no exercício do livre-arbítrio delas, fazendo aquilo que elas acham que deve ser feito, sem consultar a Deus, sem esperar por Deus, e também a própria situação, levando elas a este emaranhado de problemas. Como elas não tinham muito conhecimento, elas passaram a querer resolver esse assunto por si mesmo. Mas isso acontece até hoje conosco. Nós muitas vezes nos colocamos em problemas, apesar da gente conhecer a verdade de Deus, não é? A gente se coloca em problema. Então, cada vez que a gente se coloca em problemas, não significa que Deus vai anular os seus planos para nós, não. Os seus planos para nós é um só e vai ser cumprido. E muitas vezes nós temos que passar pelas dores para chegar no cumprimento desses planos, porque é através da dor que nós vamos adquirindo fé, que nós vamos aprendendo a viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Os 12 filhos e tribos de Israel. 1. Ruben, filho de Lia e Jacó. 2. Simeão, filho de Lia e Jacó. 3. Levi, filho de Lia e Jacó. 4. Judá, filho de Lia e Jacó. 5. Dan, filho de Bila e Jacó. Bila, serva de Raquel. 6. Naftali, filho de Bila e Jacó. Bila, serva de Raquel. 7. Gade, filho de Zilpa e Jacó. Zilpa, serva de Lia. 8. Aser, filho de Zilpa e Jacó. Zilpa, serva de Lia. 9. Issacar, filho de Lia e Jacó. 10. Zebulon, filho de Lia e Jacó. 11. José, filho de Raquel e Jacó. 12. Benjamim, que veio mais tarde, era filho de Raquel e Jacó. Vocês acabaram de ver aí a lista explicada do nome dos 12 filhos de Jacó. E vamos ver que desses 12 filhos surgiram as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos têm o mesmo nome dos filhos de Jacó. E a filha de Jacó e Lia, Diná, não entra nesses nomes de tribos. A história dela vai ser separada. Agora, qual é a mensagem de Deus para Lia, Raquel e Jacó sobre isso? Vamos ver a seguir. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Isaías 55, versículo 8. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Isaías 55, versículo 9. Observe que Jacó e Lia também tiveram uma filha chamada Diná, a qual não foi incluída nas 12 tribos de Israel. Os caminhos que levam a Deus são os caminhos certos, pré-determinados. E nós vamos ver daqui para frente, na história de Gênesis, todo o envolvimento dessas 12 tribos na história. E nós vamos ver muitos erros, muitas vitórias, mas tudo está encaminhando para o cumprimento dos planos de Deus. E principalmente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos usar a rivalidade e querer
lutar contra o nosso oponente. Mas a única vez que nós devemos usar a rivalidade é contra o Satanás. Não é errado usar rivalidade contra o Satanás, porque o próprio Jesus lutou contra ele e Jesus o derrotou. E a nossa rivalidade contra o Satanás é evitar o pecado, não deixar ser dominado de qualquer maneira e manter os pés firmes no solo de Deus e não retirar nem 1 milímetro de lá. É essa a vontade de Deus para nós e essa rivalidade não é proibida por Deus e é a única rivalidade que nós deveremos ter na nossa vida. Um bom dia para todos vocês, paz nesse coração de Deus, que Ele te abençoe cada vez mais, te dê forças, boa vontade, vontade de vencer todas as artes malignas que nos levam a pecar, vontade de andar no caminho do bem e estar com o seu caminho sempre iluminado e nunca nas trevas. Em Jesus Cristo nós cremos. Um bom dia, muita paz, que Ele nos abençoe. Amém.